Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Hoje eu tenho mais uma historinha para contar para vocês. Ela sente que ela consegue desempenhar muito bem a função de esposa, de mãe, mas que a de mulher estava com dificuldades. Tô falando rapidinho porque a coisa foi longa e eu só tenho 15 minutos para falar aqui. Ela entra, vira já de lado e começa a vir para casa. Aí eu venho e coloco o marido dela. Ele entra, já vira de costas, olhando para alguma coisa aqui, mas ele vem andando, para aqui com ela. Na hora que ele para com ela, ela tava meio de ladinho. Ele vira de costas e ela vira para frente. Falei, veja só, quando você entra, você fica de olho em alguma coisa que aconteceu aqui, e aí você começa a andar de lado, olhando para isso. Esse homem, que é o seu marido, ele entra, ele começa a olhar na lateral também, e aí ele já vira para trás e você olha para frente. E aí a gente já vê que existem questões aqui ancestrais. Eu pergunto da história que eles têm, se teve algum marido, filhos, e ela fala que tem um filho, que ela não teve outro marido, mas teve uma relação muito importante. E aí eu venho, coloco essa relação muito importante. Essa relação já vem, já vira, e assim, vai bem devagarzinho, até que ele chega aqui assim, olhando para este marido, como se fosse o lugar dele esse aqui. Eu falo, ele teve alguma ex, alguma ex-mulher, alguém importante? Teve. Aí eu pego a mocinha, e é engraçado que vem uma moça mais velha. E até falei pra ela, ela falou, não, é que essa moça a ex-mulher dele era mais velha mesmo. Eu falei, tudo bem. Aí a gente coloca, ela vai um pouquinho, olha aqui pra frente e já encosta aqui praticamente do lado. Eu falei, bom, vamos olhar agora então, vamos colocar as suas questões da relação que você apresenta pra mim hoje. Eu coloco aqui, isso vai lá na frente, assim, e aí vem virando e para aqui. Assim, quase no meio dos dois, mas olhando para a lateral. A gente conversa sobre isso, ela me conta um pouco da história aqui, dessa relação, que foi uma relação muito dolorosa, porque ela gostava muito dessa pessoa, e aí foram anos, né, nessa relação, até que teve um fim, e aí ela seguiu a vida dela. Mas vocês veem que as questões estão aqui ligadas a alguma coisa com esses dois. Aí eu venho falar, tiveram os filhos, né? Coloco a primeira filha, que é dessa relação, né? Ela vem, vira aqui, e eu coloco o filhinho deles também. E aí esse menino, eles vêm para aqui do lado, olhando para essa mulher, e essa daqui para aqui do lado, tipo, eu não tenho nada a ver com isso aí é de vocês, me deixo fora dessa. Ela me traz uma questão ali do pai, que ela achava que o pai dela era frio com a mãe. E aí a voltinha que eu levei ela pra dar já começou ali. Só que eu vou colocar logo esse pai pra vocês entenderem. Eu coloco ele aqui na frente, ele vem andando assim, olhando pra ela, praticamente assim, no lugar que ela olhava. E ele vem, se vira e para aqui assim, olhando pra algo aqui na frente. E aí eu pego essa bonequinha aqui para representar a sexualidade, o feminino dela, que ela falou que não consegue ser a mulher. Então eu peguei, botei aqui assim, e ela veio olhando, bem devagarzinho isso, tá, gente? Veio olhando aqui pra ela, até que veio aqui, parou aqui, junto com a moça. Todo mundo aqui, bem bonito. Ela fala algumas frases para esse pai, se colocando no lugar de filha, se colocando no lugar de pequena, que esse pai
Antes dela nascer já tinha uma vida inteira. Ele já se relacionava com outras mulheres. Agora vai lá, pula no sofá do lado da sua mãe. Na hora que ela abraça essa mãe, ela já começa a chorar. Percebem como havia um julgamento aqui com esse masculino? Porque na hora que ela falou as palavras com o pai, ela estava ali. Mas bastou eu falar, pula ali na mãe, que ela já agarrou essa mãe. Então, todos os sentimentos dela, de alguma maneira, estavam ligados a essa mãe. A dor que essa mãe viveu, a dificuldade que talvez essa mãe pode ter sentido. Qual a chance da filha não pegar a dor de uma mãe? E aí ela conversa com essa mãe, eu falo para ela se colocar no lugar dela de criança também, deixar com essa mãe o que é dela. Ela escolheu esse pai, eles têm o direito de fazer da vida deles o que eles quiserem. Ela é apenas uma criança, ela é fruto desses dois. Ela tem que olhar para eles, agradecer a vida e aceitar as coisas como são. Você vai crescer, que isso ela estava pequenininha. Aí levei ela encontrou o bonito aqui. E aí eu botei ela para conversar com ele. E aí a gente falou todas as dores, falou algumas frases, trouxe à tona todo aquele amor que talvez virou rancor e que ainda talvez estava preso entre eles, para que ela deixasse com ele a parte que era dele e ficasse com a parte que era dela. Que ela compreendesse que tudo o que aconteceu nessa relação era fruto dos dois. Não é a culpa dele, ela faz parte disso. Tudo numa relação tem 50% de cada um. Se libera ali, libera ele também para uma vida feliz, porque às vezes essa pessoa carrega o peso, a culpa de ter feito algo ou de ter perdido alguém que amava muito, porque existe amor até das maneiras mais estranhas. Essa talvez era a maneira dele amar. Essa era a maneira que o sistema dele vinha amando. Eu levei ela para falar com essa mocinha aqui. Entendam, essa moça é ex dele, mas ele não estava constelando comigo. As questões dele com essa moça estão lá. Nas constelações não existe a ex-mulher, o ex-marido. Existe o primeiro marido, a primeira mulher. É como se você honrasse o lugar que você ocupa. É como se você agradecesse por ela ter cedido o lugar. Se esse homem não tivesse encontrado essa mulher antes de você, talvez ele fosse muito diferente. Tudo que ele aprendeu com essa mulher foi decisivo e importante para que ele estivesse aqui com você hoje. Você tem o seu lugar de honra. E isso é não julgar, não ficar pitando na vida da mulher, não ficar, não, mas ela mereceu. Ah, menina, você não sabe o que ela fazia com ele. Não, isso é deles, isso não te pertence, esse lugar não é seu. Você tem o seu de segunda, de terceira. Então ela vai lá, encontra, peço para ela olhar para essa mulher, conversar, agradecer a ela só por esse espaço que ela cedeu. Ela encontra o marido depois, a gente faz algumas frases aqui também com esse marido. Se colocando do tamanho dele, se colocando igual a ele. E vamos colocar o anjinho, que esse anjinho é como se fosse uma cura no campo, para onde ele olha. Aí eu coloco esse anjinho aqui assim, esse anjinho já vem olhando para ela, ele vem, para bem aqui. Ele olha para fora. Ele olhou para ela, mas depois ele ficou olhando para fora assim também. E aí tinha aqui alguns bonequinhos do lado de cá que eu normalmente não deixo, mas hoje tinha. E eu falei, quem tá faltando? Eu coloquei o equilíbrio também, para equilibrar as relações, porque nas relações não existe maior e menor. Eles são iguais. O homem e a mulher são iguais. Se a mulher se coloca num lugar de grande, ela vai fazer desse homem um menino, porque ele não sabe o que ele tá fazendo. Se o homem se coloca no lugar de eu sou o que sabe tudo aqui, você não sabe nada, essa mulher vai se pôr no lugar de menino, ok. E não é isso que a gente quer em uma relação, não é verdade? E aí parou aqui, eu falei, quem tá faltando? Aí ela ficou olhando pra minha cara, hã? Eu falei, quem tá faltando aqui? Aí ela, não sei.
E aí eu falei, tem alguém faltando. E aí, nisso, como esse anjinho olhava aqui pra fora, eu peguei o bonequinho que tava bem ali na direção e coloquei ele. Ele veio aqui, foi virando de costas e parou aqui na frente do pai dela. Aí eu falei, eu não sei quem é esse homem, mas vamos incluir, porque ele faz parte do seu sistema. E a gente fez algumas frases, e aí a gente conversando, peguei, incluí a avó dela, né? Tudo aqui por parte desse pai. A avó veio, parou aqui, de costas para os dois. Conversando ainda mais um pouquinho, chegamos na mãe. Falei, vamos colocar sua mãe também, né? Pra ela não se sentir excluída, tá todo mundo aqui. E a mãe entra e vem aqui para olhando para essa avó. Gente, enquanto nós conversávamos, porque ela foi trazendo mais algumas questões aqui dessa avó, que chegou muito pequena no país, que chegou com 3 anos de navio, e toda a dificuldade que ela passou, que ela criou o filho sozinha. Aí eu fiquei olhando pra cara dela e falei assim, como é que é? Aí ela criou sozinha, porque não sei o que. Eu falei, tá aqui o homem que tava faltando. É o seu avô, então. Aí ela ficou olhando assim pra minha cara, ela, mas eu não. Eu falei, não, na hora que você fez as falas pros seus avós, eu coloquei alguém lá, mas não tinha rosto, porque eu não conhecia o meu avô. E quando eu incluí essa pessoa, eu falei assim, é como se fosse incluir o masculino. Inclui esse masculino na sua vida. Porque é uma mulher muito forte, muito dominadora, controladora, as palavras dela. É como se ela tivesse que controlar tudo, ela soubesse o que era melhor para todo mundo. E quando a gente coloca essa pessoa, eu falo, vamos incluir esse masculino para equilibrar, para que você possa permitir que o masculino exista e equilibrar dentro dessa casa as tarefas de cada um. E aí a gente entendeu que esse homem aqui, que é o pai dela, que era visto ali como frio, que é o que ela usou bastante, só olhava aqui para o pai. E o pai que olhava para essa senhora, que é a mulher dele. E que ela deu as costas para esse masculino completamente, porque ela teve que fazer tudo sozinha, ela passou por tudo sozinha. Então a gente veio aqui e trabalhou a inclusão desse masculino de uma maneira mais enrustida, porque aqui a gente estava olhando para onde estavam as situações. E aí eu te trago para uma reflexão. A mulher do ex-marido entrou com uma avó. Eu não sei, não dá pra gente aprofundar nesse momento, mas aqui a gente percebe que tudo começou com essa avó dela. Então, de uma forma ou de outra, esse feminino já olhava para essa avó, esse feminino forte que sofreu, esse feminino ferido. Provavelmente essa mulher, ex-mulher do marido, também teve as situações complicadas e difíceis da vida dela. Felicidade, coloca aqui o amor fica olhando para essas duas mulheres e a felicidade fica aqui no cantinho, perto dela, para trazer mais leveza para esse campo que tinha muitos desequilíbrios. Importante que vocês guardem disso aqui, o equilíbrio, o lugar dos pais, o seu lugar de pequena, o seu lugar de igualdade perante o seu marido e que possam pertencer e existir no seu sistema todos aqueles que deixaram um vazio, para que as próximas gerações não precisem cobrir esse buraco. Beijo para vocês e até a próxima!